Oi, meus amigos aqui do canal Jogando as Redes. Vamos começar o vídeo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, peço a vocês que já se inscrevam no canal, ative agora o sininho e deixe o seu like para não esquecer. Se esquecer, você já colocou seu like aí. Hoje o vídeo nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Eu vou ler a introdução, tudo que é antes, do primeiro livro, que é de Mateus, Você começa pelo livro de Mateus. Vamos lá ler aqui a explicação da introdução, falando sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, ou Nova Aliança, é a parte da Bíblia onde encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Tem como mensagem central o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens. Sendo Deus e homem, o próprio Jesus é a expressão total dessa aliança. Ele mostra que Deus é Pai para os homens e como os homens devem viver para se tornarem filhos de Deus. Através da sua palavra e ação, Jesus inaugurou a nova aliança, ou, por outras palavras, o reino de Deus. Esse reino ou aliança não é já aliança com um povo, é aliança aberta a todos os homens, a todos os povos de todos os tempos e lugares. Em Jesus, Deus quer reunir toda a humanidade como uma família em que todos são chamados a viver como irmãos, repartindo entre si todas as coisas. Essa grande reunião, onde tudo é partilha e fraternidade no amor, é o reino de Deus, que semeado na história vai crescendo até que se torne realidade para todos. Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e colocou em prática o projeto de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a estrutura da sociedade, que o perseguiu, prendeu e matou. Mas Jesus ressuscitou, enviou o Espírito aos seus seguidores, chamados apóstolos e discípulos. E estes continuaram a sua missão, pregando, ensinando e fazendo como Jesus fazia. Foram eles que escreveram o que encontramos no Novo Testamento. Não pretenderam fazer uma biografia de Jesus, nem uma história ou crônica da ação dos seus seguidores. Eles quiseram, em primeiro lugar, anunciar Jesus para que os homens tivessem fé e se comprometessem com Jesus. Fé e compromissos é a sua palavra, e a sua palavra e ação constituem o reino. O Novo Testamento agrupa 27 livros com temas e estilo diferentes: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. O Evangelho são 4 formas de anúncio de Jesus, escritas no ambiente de comunidade diferente. Por isso, tratam da pessoa, das palavras e das ações de Jesus de modo, ao mesmo tempo, semelhante e diferente. Não são biografia ou história, mas sim um anúncio para levar fé em Jesus, isto é, ao compromisso de continuar a sua obra pela palavra e ação. Os Atos dos Apóstolos são a segunda parte do Evangelho de Lucas. Mostram como o anúncio de Jesus e a formação das comunidades cristãs se expandiram, chegando a Roma, centro do mundo. Naquela época, neles vemos o sentido da missão cristã: levar a boa nova do Evangelho a todos os homens, para que todos possam tomar conhecimento de Jesus e pertencer ao povo de Deus. As cartas ou epístolas
são escritos dirigidos às primeiras comunidades cristãs. Elas dão-nos não só uma ideia dos problemas dessas comunidades, mas também nos ajudam a ver e orientar nos problemas das nossas comunidades atuais. O Apocalipse de João é um livro escrito em linguagem figurada, porque se dirige aos cristãos em tempo de perseguição. Apresenta Jesus ressuscitado como o Senhor da história e mostra como os cristãos devem anunciá-lo. O testemunhá-lo sem medo, enfrentando até a própria morte. A Palestina do tempo de Jesus. É difícil tirar todo o proveito da leitura dos evangelhos, se não conhecermos algumas coisas da terra, ambiente e mecanismo da sociedade em que Jesus viveu há cerca de 2000 anos. Isto porque a encarnação do Filho de Deus aconteceu em tempo e lugar determinados, dentro de circunstâncias precisas e bem concretas. Assim, conhecer o contexto em que Jesus viveu não é apenas questão de cultura, mas também e principalmente um dado necessário para se conhecer e avaliar com mais objetividade o que significou a vida, a palavra e a ação de Jesus. Só assim poderemos perceber melhor o que a sua vida, palavra e ação pode significar hoje no contexto em que vivemos. A terra de Jesus. Jesus viveu na Palestina, pequena faixa de terra com área de 20.000 km², com 240 km de comprimento e máximo de 85 km de largura. Do lado oeste, temos o Mar Mediterrâneo, a leste o Rio Jordão. A Palestina é dividida de alto a baixo por uma cadeia de montanhas que muito influi no seu clima. Com efeito, na parte oeste, o vento frio do mar, ao chocar com a parte montanhosa, provoca chuvas frequentes, beneficiando a toda a faixa costeira. O lado leste das montanhas, porém, não recebe o vento do mar e, consequentemente, apresenta clima quente e a região mais árida. As terras cultiváveis estão na parte norte, na região da Galileia e no vale do Rio Jordão. A região da Judéia é montanhosa e presta-se mais com pasto de rebanhos e cultivo da oliveira. A cidade de Jerusalém conta com 50.000 habitantes e está situada no extremo de um planalto, a 760 metros acima do nível do mar Mediterrâneo e 1.145 metros acima do nível do Mar Morto. Por ocasião das grandes festas, chega a receber 180.000 peregrinos. A sociedade do tempo de Jesus. Toda a sociedade humana é formada por pessoas e grupos de pessoas unidas entre si por uma rede complexa de relações econômicas, políticas e ideológicas. Para situarmos a pessoa e a ação de Jesus, é necessário examinar os modos de relação que existiam da sociedade daquele tempo. A economia. A economia, atividades que formam a base da economia no tempo de Jesus são duas: a agricultura e a pecuária, juntamente com a pesca, de um lado, e o artesanato do outro. A agricultura é desenvolvida principalmente na Galileia. Cultiva-se trigo, cevada e legumes, hortaliças, frutas, figo, uva, oliveiras. Da árvore da Jericó, na Judéia, extrai-se bálsamo para perfumes. A pecuária exerce principalmente na Judéia criação de camelos, vacas, ovelhas e cobras. A pesca é intensa no mar Mediterrâneo, no lago de Genesare e no Rio Jordão. A maior parte da população
dedicada à agricultura é formada por pequenos proprietários. Ao lado deste existem os grandes proprietários, anciãos, que geralmente vivem na cidade, deixando a direção das suas propriedades a cargo de um administrador e empregando a mão de obra de assalariados e escravos. Muitas vezes sucede que os pequenos proprietários em apuros financeiros pedem dinheiro emprestado ao grande e veem os seus bens hipotecados. Isso favorece cada vez mais a acumulação de terras nas mãos de algumas famílias ricas. Por fim, existem os camponeses sem propriedades que arrendam terras e trabalham como rendeiros. O artesanato desenvolve-se na aldeia e nas cidades, principalmente em Jerusalém. Os ramos principais dessa atividade são cerâmica, vasilhames, artigos de luxo, trabalho em couro, sapato, pele e cortinas, trabalho em madeira, carpintaria, fiação, tecelagem, aproveitando a lã das ovelhas. Jerusalém serve para ser vendido como lembrança aos peregrinos. Este trabalho é feito por particulares estruturados em torno de produção familiar, em que o ofício passa de pai para filho. Há também pequenas unidades artesanais que reúnem um número significativo de operários, juntamente com trabalhadores do campo. Esse artesão forma a mais importante classe trabalhadora da Palestina. Além desse artesão, há também padeiros, barbeiros, açougueiros, aguardeiros e escravos que trabalham tanto em atividades produtivas como em outro ofício. A circulação de toda a mercadoria produzida tanto na agricultura como no artesanato forma outras grandes atividades econômicas. O comércio. Este desenvolve-se mais na cidade e está nas mãos dos grandes proprietários de terra. Nos povoados, o comércio é reduzido e o sistema trocado é o mais usado. Toda atividade comercial é controlado por um sistema de impostos. E essa política fiscal faz com que tanto o Estado judaico como o Estado romano se tornem monopolizadores da circulação das mercadorias, o que proporciona vultosas cobranças. Esses impostos são cobrados pelos publicanos cobradores de impostos. Há também taxas para poder transportar mercadoria de uma cidade para outra e de um país para outro. Esses impostos, as taxas tornam-se insuportáveis no tempo de Jesus. Por essa visão geral, a economia da Palestina já podemos perceber. Jesus é artesão. Vários discípulos são pescadores e um deles é cobrador de impostos. O aparelho de Estado em Jerusalém exerce forte controle sobre a economia de todo o país, além do polo de atração do capital nacional. O Estado é o maior empregador, restauração do templo, construção de palácios, monumentos, arquitetos, muralhas. Nisso tudo, o templo tem um papel central. Coleta de impostos através do qual boa parte da produção do país volta para o Estado, comércio, para atender a necessidade dos peregrinos e principalmente para manter o sistema de sacrifício e oferendas do próprio templo. O tesouro do templo, administrado pelos sacerdotes, é o tesouro do Estado. Além de toda essa centralização econômica, o templo emprega a mão de obra qualificada, principalmente artesão. Mas a Palestina é colônia do Império Romano. Este
também cobra uma série de impostos, o tributo, imposto pessoal e sobre as terras, uma contribuição anual para o sustento dos soldados romanos que ocupavam a Palestina e um imposto sobre a compra e venda de todos os produtos. Então fica por aqui o vídeo hoje, meu amigo, e depois vou continuar outros vídeos, falando aqui da introdução do Novo Testamento. Vou falar ainda sobre política, grupo político religioso, saduceus, doutores da lei, escribas, fariseus. Então o próximo vídeo vai ser falando sobre esses assuntos aqui da introdução do Novo Testamento. E tem zelota, tem herodianos, essênios, samaritanos, religião, o templo, sinagoga. Tem muitas coisas aqui para ser comentada aqui, pescando, jogando as redes. Jogando a rede é jogando a palavra de Deus, mostrando o caminho de Deus para você vir para Jesus. Sair daí de estar perdido no mundo para caminhar em direção a Deus. E para isso temos que cada dia estar buscando o conhecimento da palavra e fazendo a vontade de Deus e estando na sua igreja, no seu ensinamento. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família e que todos nós estejamos no coração imaculado de Nossa Senhora. Amém? Até o próximo vídeo.